para fazer a mediação do painel 5, cujo tema será Lançamento Livro 30 Vozes. Ouviremos a diretora executiva do Instituto Modo Parités, senhora Ivone Santana. Lembramos que as perguntas podem ser feitas pelo e-mail secretaria@camarainclusão.com.br e, posteriormente, iremos respondê-las. Solicitamos a gentileza a todas e todos os participantes que façam sua autodescrição ao iniciarem as apresentações. Com a palavra, a diretora executiva do Instituto Modo Parités, Ivone Santana. Boa tarde. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de 56 anos de idade, cabelos curtos e ruivos, olhos azuis. Eu uso brincos pequenos, uma blusa listrada de bege, preto e com detalhes vermelhos. Eu estou no escritório do Instituto Modo Parités e atrás de mim aparece uma parte de uma porta branca com detalhe em madeira e parte de uma mesa com algumas plantas ao fundo. Bom, é um grande prazer mediar esse painel que fecha a programação tão rica que nós tivemos hoje. Nós tivemos painéis onde foram mencionados em detalhes os avanços que nós vivemos na sociedade após a promulgação da Lei de Cotas, assim como as constantes ameaças aos direitos conquistados. E agora nós vamos falar de um livro que traz 30 histórias de vida e sobre como foi o processo de produção deste livro. E é um prazer reencontrar aqui as amigas e os amigos de tantas histórias, tantos caminhos e tantas jornadas, especialmente aquelas que nós trilhamos no último ano e nos últimos meses nesse processo. É um motivo de muita alegria. E, além dos integrantes deste painel, que vão falar daqui um pouquinho sobre a importância do livro, né, como um marco na história da inclusão das pessoas com deficiência, por evidenciar o protagonismo das pessoas, né, cada história que tem aqui, eu quero agradecer também às pessoas que não estão neste painel e que fizeram parte, que se envolveram, que valorizaram com seu trabalho, com seu talento, com seu carinho e dedicação na produção desse processo. Em primeiro lugar, eu quero homenagear mesmo a nossa querida editora e revisora, Patrícia Strabelli, a Ana Paula Soares, Renato Batti, Fátima Moreira, que foram revisores do livro. Também quero fazer uma menção muito especial a Rosimeire Andrade, que é diretora do NURAP e cuja participação foi fundamental para a viabilização tanto das lives, das entrevistas e do livro 30 Vozes também. E ela não pôde estar aqui conosco hoje devido a um problema de saúde na família. Também ao Euluan Mota, que foi intérprete de todas as lives, e ao time do Instituto Modo Parités, que é a Júlia Peruceto, a Elisa Camarote, a Gabriela Fernandes, a Yara Moraes e o Kevin de Paula, que estão trabalhando na divulgação. E como nós seguimos o lema Nada sobre nós sem nós, de forma muito carinhosa e especial, eu quero citar agora cada uma e cada um dos entrevistados que são protagonistas deste registro histórico e que estarão aqui neste painel representados e representadas por nossa convidada de honra, que também foi a 30ª entrevista, né? A doutora Isabel Maior. Então, eu vou falar o nome de cada uma: Andréia Tucci, Anne Franco, Anita Gonçalves, Carlos Ferrari, Denise Mesquita, Denise Siqueira, Dinacleia Galdino, Djalma Scartesini, Duda Schiavo, Fernando Sampaio, Francisco Núncio, nosso querido Chico Pirata, que depois de alguns meses faleceu, depois de alguns meses da entrevista, e nos deixou essa história de vida registrada, né? O Gustavo Tornieiro, a Juliana Ribeiro, o Manuel Negrais, o Marcelo Panico, Marcos Santos, Mila Guedes, Nicolas Levada, Paula Ferrari, Paulo Barreto, Pedro Lang, Rafael Ferraz, Rafael Giger,
Sandra Ramalhoso, Suelen de Almeida, Thaís Martinez, Thierry Marcondes, Vitória Bernardes e William Shimura. Vocês são protagonistas e as suas histórias contadas nas entrevistas certamente incentivaram e incentivarão muitas outras pessoas a persistirem na realização dos seus sonhos. E, finalmente, eu agradeço também às instituições que viabilizaram este projeto, que são a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público do Trabalho e o NURAP. Eu aproveito para informar que o livro, em formato de PDF acessível, ele já está disponível no hot site da Câmara Paulista para a Inclusão, e que este hot site ele foi patrocinado pela empresa Qualicorp. Nós vamos até colocar o link para vocês baixarem aqui no chat daqui a pouquinho. Bom, então agora, feitos os agradecimentos, vamos falar com um dos autores, que é também o coordenador da Câmara Paulista para a Inclusão, o Dr. José Carlos do Carmo, o CAL. Ele é médico, auditor fiscal do trabalho, coordenador do projeto de inclusão da Câmara e do projeto de inclusão da pessoa com deficiência na Superintendência Regional do Trabalho e da Câmara Paulista de Inclusão. Dr. José Carlos do Carmo, CAL. Conta para a gente como surgiu a ideia da elaboração do livro no âmbito da celebração dos 30 anos da Lei de Cotas. Bom, querida Ivone, muito obrigado pela apresentação. É um prazer de estar aqui de novo. Eu estou, na verdade, desde a manhã acompanhando as atividades, os painéis desta celebração de 30 anos da Lei de Cotas. Bom, eu sou um homem branco, de cabelo e barba curtos e grisalhos. Eu visto uma blusa preta, uso óculos de grau, de aro fino metálico, e tenho ao fundo uma parede com um quadro e um móvel com alguns objetos de decoração. A ideia de celebrarmos os 30 anos da Lei de Cotas começa já no ano passado, porque, a exemplo do que temos feito nesses vários anos anteriores, nós achamos importante, nesta data em que aniversaria, ou em que se completa o aniversário, a Lei de Cotas, fazer essa celebração chamando a atenção de todos para a sua importância. E este ano, eu diria que nós temos talvez duas questões que são muito importantes. Uma que é completar 30 anos. São 3 décadas, e isto tem um simbolismo de existência da Lei de Cotas, sem falar que nós completamos também 40 anos do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas. Mas, além disso, a gente vive um momento no nosso país que é particularmente preocupante. Nós, não é novidade, mas as coisas se acirraram. Temos visto iniciativas diversas que visam, se não explicitamente propor o fim da Lei de Cotas, mas alterá-la de tal maneira que ela perca a sua eficiência, a sua capacidade de contribuir para o resgate deste direito fundamental, que é o direito ao trabalho, e que historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência. Por esses motivos todos, nós quisemos, e aí repito, começamos já o planejamento no ano passado, celebrar este aniversário de maneira especial. Uma ideia que surgiu, e há que se dizer que todo esse trabalho é feito de maneira coletiva, com a participação voluntária de dezenas de pessoas, instituições, empresas, sindicatos, que se dedicam a preparar e organizar esta celebração. E aí, numa das nossas reuniões, surgiu a ideia, ainda no ano passado, de realizarmos entrevistas com as pessoas com deficiência. Ressaltando sempre o que você mesmo já colocou, e nós sempre colocamos, que é a importância de reconhecermos as pessoas com deficiência como as principais protagonistas da sua própria história. Daí, então, surgiu a ideia de fazermos estas entrevistas. Ano passado, completava-se 29 anos da Lei de Cotas, portanto, foram 29 entrevistas.
E houve a ideia também, salvo engano da minha parte, acho até que foi você, Ivone, quem sugeriu o nome do Tuca para realizar essas entrevistas. Eu considero que não foi por acaso, a gente já conhecia a capacidade do Tuca, mas foi uma excelente ideia, uma excelente escolha. A condução do Tuca dessas entrevistas, com certeza, enriqueceu muito o conteúdo que ora apresentamos neste livro. E já desde o ano passado pensávamos que tínhamos que publicar alguma coisa nesses 30 anos. E juntando, então, essas diferentes ideias, surgiu a ideia de fazermos o livro cujo conteúdo principal fosse a transcrição das muito enriquecedoras falas apresentadas pelos nossos entrevistados. Foi assim que surgiu essa ideia do livro, nesse processo coletivo de participação de todos envolvidos na celebração. E, além de ser um produto que tem um simbolismo forte, porque é uma coisa que ficará para a posteridade, eu acho muito importante que a gente esteja sempre muito atento a uma questão que nem sempre damos o devido valor, que é a necessidade de registrarmos e contribuirmos para fazer a história. Acho que fazemos várias coisas, ouvimos várias colocações muito interessantes, mas na medida em que muitas vezes não se registrando essas questões todas, a gente acaba perdendo. Então, acho que escrever esse livro, produzir, editar esse livro, também tem esse papel muito importante da gente registrar esta rica história para que ela não se perca e possa contribuir para que a gente continue avançando nesse processo de lutas, que não é simples, mas com certeza é muito gratificante, que é o do resgate do direito das pessoas com deficiência, da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária e mais fraterna. Foi assim que surgiu a ideia. Muito bom. Então, agora, nós vamos ouvir o Tuca Munhoz, que ele é o autor, do livro também, e ele também foi o entrevistador das 30 entrevistas. Das 30 entrevistas que nós fizemos durante o ano passado. Tuca, conta pra gente... você que se dedicou tanto a fazer as entrevistas e também nesse processo do texto, com tanta delicadeza, você fez uma dedicatória para cada uma das pessoas. Como que foi a sua experiência de entrevistar tantas pessoas diferentes, cada uma com sua história? Quais foram os cuidados que você teve? Oi, Ivone. Olá a todos os que nos acompanham nesse momento, a todas que nos acompanham nesse momento. Eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho 63 anos, tenho o cabelo cortado bem baixinho, quase careca, grisalho, o pouco que aparece é grisalho, e tenho olhos claros, uso pequenos brincos. Estou usando um cachecol, está muito frio hoje, e uma jaqueta, um cachecol branco e preto, uma jaqueta marrom. Atrás de mim, uma parede cinza. Essa experiência, Ivone, foi riquíssima para mim. Primeiramente, por estar com essa equipe que você citou, que foi uma equipe... Foi um enorme prazer trabalhar com essa equipe, com todos vocês, com todas vocês, e eu quero fazer uma saudação especial, como você já citou, a nossa redatora, a Patrícia Strabelli, que inclusive é a pessoa que batizou o nome do livro, que deu o nome ao livro, 30 Vozes, ela que deu a ideia, uma ideia felicíssima. Enfim, ela conseguiu captar exatamente o que nós queríamos com esse livro, que é justamente dar voz, mais voz, ou ampliar a voz das pessoas com deficiência. E essa experiência, para mim, foi especialmente rica,
porque, como eu disse, acabo de ouvir, inclusive, a breve entrevista que eu dei à rádio do Ministério Público do Trabalho, onde eu coloco, e permitam-me essa imodéstia, eu coloco que consegui, por meio dessas 30 entrevistas, captar, extrair de cada pessoa a sua experiência da deficiência, a sua experiência de estar no mundo com uma deficiência. Eu acho que essa possibilidade de as pessoas colocarem isso dessa maneira, da sua vivência, da sua experiência, de como essas relações, todo esse conjunto de relações sociais, da qual a deficiência só tem a enriquecer, né? As nossas relações sociais só traz, essa diversidade só traz mais riqueza para o nosso convívio social, e o fato de cada uma dessas pessoas terem trazido essa sua vivência, essa sua experiência enquanto pessoa com deficiência de uma maneira muito positiva e muito enriquecedora, a mim pessoalmente me trouxe em vários momentos, até agora quando você repetiu, Ivone, o nome de cada uma das pessoas, a mim pessoalmente trouxe muita emoção porque a cada fala de cada uma dessas pessoas era também um pouco da minha experiência de vida. E eu tenho certeza que cada fala de cada uma dessas pessoas, independentemente das diferentes deficiências, é uma experiência de vida compartilhada entre todos e todas. Estar no mundo com uma deficiência é uma experiência de vida que deve ser reconhecida como uma experiência dessa diversidade, dessa riqueza que o ser humano tem, né? Que é intrínseco ao ser humano. Então, eu acredito que por isso e por toda essa exposição de vidas que esse livro traz, ele eu tenho certeza, um marco nessa luta, nesse processo, nessa ocupação de espaços sociais, simbólicos, políticos das pessoas com deficiência no Brasil. Eu reputo que esse é um livro bastante importante sobre esse aspecto. Traz depoimentos riquíssimos dessa experiência humana que é viver com uma deficiência. Novamente agradeço a todos, agradeço a essa equipe maravilhosa com quem eu pude trabalhar e agradeço especialmente as 30 pessoas, as 30 vozes que se manifestaram, que me ajudaram a ser uma pessoa ainda mais convicta de que a deficiência é diversidade humana, e que traz uma experiência muito positiva para todas as pessoas, para todos os seres humanos, não só para nós, mas para todos. Muito obrigado. E foi uma experiência diferente, né, Tuca? Diferente para nós viver esse processo editorial com pessoas com bagagens de áreas diferentes, né? E uma delas foi a Suzana. A Suzana e o Fábio, eles vão ter uma fala separada aqui, mas os dois trabalharam juntos, né, na parte da elaboração do projeto gráfico. E olha, a Suzana, ela tem uma experiência muito bacana, ela foi diretora de arte da editora Abril por 10 anos. Ela recebeu o prêmio de design do ano, inclusive. E desde 2005, ela abriu o estúdio Casa do Cachorro, onde ela desenvolve projetos diversos, como o Festival de Cinema, livros e revistas. E no tema da inclusão da pessoa com deficiência, também ela já tinha alguma experiência, alguns projetos desenvolvidos, como a revista Sentidos, o Guia e Serviço de Acessibilidade, Guia Brasil para Todos, Dicionário Saúde em Libras, construindo a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Então, essa reunião de competências e habilidades foi interessante para nós também. Suzana, você, que é uma profissional de design com muito reconhecimento na sua área, entre tantas experiências, como que foi desenvolver e como que é para você desenvolver esses trabalhos pela promoção da inclusão das pessoas com deficiência? Olá.
Tá me ouvindo? Sim. Oi. Olá, obrigada pela oportunidade de participar do evento. Sou Suzana Coronels, mulher, pele branca, cabelos cacheados castanho avermelhado na altura dos ombros. Tenho olhos azuis e uso óculos com aros pretos. Estou vestindo uma blusa preta com gola alta. Estou no meu escritório. Atrás de mim tem uma mesa e muitas impressões de capa do livro 30 Vozes. Sou arquiteta de formação e designer, né? E desde 2005, quando eu saí da editora Abril, eu abri meu escritório, a Casa do Cachorro. E aí eu tive a sorte de conhecer o Dirceu Pereira, que era o dono da editora Áurea, e trabalhamos por muitos anos. Fazia direção de arte, meu parceiro de texto era o jornalista Milton Belintani, um profissional incrível, engajado, deixou muitas saudades. A gente fazia a revista Sentidos, que era pela inclusão social da pessoa com deficiência, e também desenvolvemos livros com o tema da pessoa com deficiência. Foi lá que eu conheci o Cal, em 2011, quando a gente fez o livro dele sobre o livro Construindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho. E quando eu entrei na revista Sentidos, uma das minhas preocupações foi valorizar a pessoa. Então, eu chamei um fotógrafo, Fábio Braga, a gente fazia praticamente a revista toda com ele, e construímos uma identidade visual para valorizar as pessoas. E vale lembrar que eu trabalhava basicamente na versão impressa, não trabalhava na versão digital. No 30 Vozes, esse livro maravilhoso que a gente fez, eu fiz dupla com o designer Fábio Silveira, com quem eu queria trabalhar desde a editora Abril. Juntamos nossas experiências e tenho certeza que juntos fizemos muito melhor. Teve a maravilhosa parceria com a editora Patrícia Strabelli, porque edição e design caminham super grudados, né? Então, foi uma relação muito intensa e harmoniosa. Aí voltei a trabalhar com o Cal, conheci você, a Rose, e conheci as 30 histórias dos entrevistados pelo Tuca, das pessoas entrevistadas pelo Tuca. E como disse o Tuca, eu saio melhor desse trabalho, né? E desde o início do trabalho, o Fábio e eu nos aprofundamos no tema da acessibilidade. Nossa intenção era criar o livro físico, o objeto, com um manuseio agradável e confortável, e conversamos com pessoas cegas para fazer o PDF acessível, a versão digital do livro. Foi fundamental entender como é a experiência do leitor de tela e testar muito durante o processo. Então, são 2 produtos de design, né, no 30 Vozes, o livro impresso e o livro digital. E teve uma conversa com um dos entrevistados cego que nos marcou muito. Ele disse que estava acostumado com a ordem normalmente usada nos livros, mesmo sendo uma leitura confusa para o leitor de tela. E decidimos que nossa meta seria permitir a melhor leitura possível com o leitor de tela. Um exemplo simples é uma nota de rodapé. Na versão impressa do livro 30 Vozes, ela aparece ao lado do texto na margem larga externa. Já no PDF, isso geraria um ruído absurdo, pois o leitor de tela lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. A solução que encontramos foi colocar a nota imediatamente após ao texto onde ela foi citada, e não apenas numerando, mas escrevendo nota 1, para não ficar um número solto no texto também, gerando um outro possível ruído. Um outro detalhe interessante foi não terminar nenhuma página com uma palavra efenizada, porque no livro digital cada página inicia com a numeração. Seria muito ruim deixar uma palavra quebrada, efenizada, interrompida por essa informação. E um outro ponto é a navegabilidade, que por ser um livro de entrevistas, a leitura não precisa ser contínua. Então, ao final de cada entrevista, a gente criou um link para poder voltar ao sumário ou a pessoa segue em frente. Eu tenho certeza que temos muito para evoluir e repensar enquanto designers.
E só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado desse projeto e conhecido essa equipe. Obrigada. Muito interessante. A Suzana traz para a gente algumas explicações até técnicas, né, para inspirar outros designers para esse universo da acessibilidade que tomara que seja cada vez mais disseminada, né, essa prática. E então vamos ouvir um pouquinho o Fábio, que trabalhou junto com ela no projeto gráfico. O Fábio tem experiência de 30 anos no mercado de visualização de dados e design de informação editorial. E ele atuou em diversas publicações da editora Abril. Ele foi sócio do escritório Oca Brasil Design e ele é facilitador de design thinking em diversas empresas. Há 17 anos leciona em diversos cursos livres e em faculdades também. E atualmente ele ministra conteúdos e projetos e inovação em design no IED de São Paulo. Fábio, você é um professor universitário, né? Que pode influenciar aí, influencia certamente muitos jovens. Como foi o cuidado de promover a acessibilidade no seu trabalho? E eu gostaria de saber se esse projeto influenciou você também a novas soluções acessíveis junto ao seu trabalho acadêmico. Perfeito. Olá, vocês estão me escutando bem aí? Perfeito? Legal. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Fábio Silveira, muito prazer. Eu sou um homem, vou fazer uma descrição aqui, eu sou um homem de pele clara, cabelos e barba curtinha e grisalha, tenho olhos escuros, estou usando um óculos de armação grossa da cor marrom. Eu visto uma jaqueta, porque está frio, como o Tuca falou, está mesmo. Visto uma jaqueta e uma camiseta preta e um cachecol cinza com listras delicadas brancas. Neste momento eu estou no meu escritório, que é aqui na minha casa mesmo, e atrás de mim tem uma estante com vários livros. Eu queria falar um pouquinho sobre o processo do livro, que eu acho que isso acaba, de uma certa maneira, respondendo a sua pergunta, Ivone, e também como foi o impacto disso, ou como eu vejo o quanto que isso se reverbera dentro do universo acadêmico da área de design, da qual eu atuo também. Eu sou o designer que desenvolveu o projeto gráfico do livro 30 Vozes, junto com a designer Suzana Coroneus, como ela mesma falou. Também sou professor lá no Instituto Europeu de Design, o IED São Paulo. O desafio de projetar um livro de entrevistas é muito interessante, pois podemos potencializar as vozes que fazem parte desse conjunto, com o uso de elementos gráficos editoriais adequados, para que o leitor se aproxime ainda mais da experiência da conversa com os entrevistados. O livro impresso foi o ponto de partida para a definição estética e funcional desse projeto, né? E um dos pontos mais importantes foi a escolha tipográfica, que é a escolha da família de letras, do conjunto de letras, que vão caracterizar a identidade desse objeto, né? A gente se preocupou com uma série de aspectos, como o contraste das letras, né, os pesos mais, as letras mais pesadas, as letras mais leves, como é que elas se desenvolviam. Por exemplo, é um desenho que também parece um ou parece um L. Opa! E o O, caixa alta também, e o zero, né? Então, tá bom. Aí, a identificação dos entrevistados, a gente utilizou tarjas gráficas na lateral do livro, que facilita a busca do conteúdo também, que isso é muito bacana, né? E como as entrevistas elas foram feitas também em vídeo, a gente colocou códigos QR Code no final das entrevistas para que o leitor possa escolher melhor a linguagem de que ele quer acessar esse conteúdo, né? Tanto na leitura do livro ou mesmo vendo as entrevistas em vídeo.
A capa tem uma imagem com justaposição de diversos retângulos multicoloridos, vermelhos, tons de vermelho, preto, branco, amarelo ocre e amarelo também, que representam essas múltiplas vozes. Com essa escolha, a gente conseguiu fazer um livro com uma linguagem bastante leve e atraente. Já na versão digital, a capa traz uma legenda, logo no início, avisando do uso do recurso da audiodescrição, né? Um recurso importante, e essa função acessa as legendas alternativas que tem no livro para descrever o livro para as pessoas cegas ou com baixa visão. Mas também é um convite para as pessoas videntes que elas também façam uso desse recurso para justamente ter essa experiência à medida que eles entram em contato com o livro. A aproximação das informações de edição de texto para a formatação gráfica, como o caso da nota de rodapé que a Suzana falou, foi um ponto importante para melhorar a leiturabilidade, né? E aí, indo direto na resposta aí da pergunta da Ivone, como eu sou professor, esse tema ele é abordado, de certa forma, pelo menos na faculdade onde eu dou aula, ele é abordado para o estudo de design dos alunos, né? Que é o que nós chamamos de design universal. O design universal é você desenvolver objetos de design que possam ser utilizados por todas as pessoas, né? Existem algumas referências mundiais bem importantes, eu vou citar algumas delas aqui rapidinho, referências mundiais importantes de estudos do design universal. Existe o Design for All Foundation, que fica em Barcelona, existe o International Association for Universal Design em Tóquio, o Innovation for All Program em Oslo, e o IFE, que é o maior prêmio de design do mundo, eles também têm uma preocupação dentro desse campo do design universal, que é o IFE Universal Design Service, que fica em Weimar. Aqui no Brasil, nós encontramos o CTA, Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que trouxe uma série de informações importantes para a construção desse projeto. Portanto, eu vejo que esse livro ele vai trazer uma contribuição muito grande para os novos designers, para os designers estudantes, os designers que estão no mercado, e também como estudo nesta área aqui no Brasil. Por fim, e para acabar aqui a minha fala, eu gostaria de agradecer por fazer parte de uma equipe tão comprometida e com experiência no assunto. Cito aqui a Suzana, minha companheira de longa data, amigos de longa data, e agora nos envolvendo nesse projeto tão bacana. A Patrícia Strabelli, que já foi citada aqui várias vezes, e eu cito novamente, porque ela fez um trabalho primoroso como editora ali do livro. O Dr. Cal, maravilhoso, né? Não preciso nem falar muito aqui, ele está participando de todo o evento. O Tuca Munhoz também, e a Ivone Santana, no Instituto Modo Paritese, todos os parceiros envolvidos, um agradecimento bastante especial aí. E aí, para encerrar, eu vejo o design como parte do cotidiano das pessoas, mesmo que com uma certa invisibilidade para muitas pessoas. E, geralmente, eu costumo dizer que o design é a inteligência que se vê. Mas, depois desse projeto, eu vou ajustar essa minha frase para dizer que o design é a inteligência que a gente sente. É isso. Muito obrigado aí pela observação, né, e a audiência de todos. Obrigado. Muito obrigada, Fábio. E falando em sentir, né, eu percebi que todo mundo está querendo ficar pertinho do seu livro, né? Eu fico aqui com o meu exemplar o tempo todo, consulto, leio uma história. É muito gostoso, né, quando a gente tem essa sensação de carinho e orgulho por um trabalho que a gente realiza, né? Claro. E também uma pessoa que foi fundamental na realização desse livro, escreveu inclusive o prefácio, e ela é uma grande defensora dos direitos humanos, né? Foi a doutora Sofia Vilela. Ela é procuradora do trabalho, ela foi vice-coordenadora nacional da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho entre os anos de 2016 a 2018. E ela participa do intercâmbio internacional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? Doutora Sofia, seja bem-vinda, também é uma
pessoa que nós nos encontramos em diversos momentos, né, aí nos últimos anos, em diversos papéis, e como autora do prefácio e também como a pessoa que viabilizou por meio do MPT, né, os recursos financeiros para o projeto. Eu gostaria de saber como que uma iniciativa como essa, deste livro, vai ao encontro das iniciativas do MPT na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Olá, Ivone, um grande prazer estar aqui com vocês e com pessoas tão queridas. Uma saudação especial a todos que estão nos acompanhando, todas, todes. Eu sou uma mulher branca, de cor branca, tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, com luzes loiras, uso óculos, estou com uma parede branca, também estou em São Paulo, então sou da galera do frio, com uma blusa de lã marrom e uma blusa por dentro bege e mais um casaco preto, porque como alagoana, né, a gente não pode deixar de se proteger no frio aqui de São Paulo. Então, eu também estou aqui com o meu livro, que recebi hoje, muito obrigada. Já anunciei para os meus colegas que estarei distribuindo para o PTM de São Bernardo do Campo, para a biblioteca da PRT, né? E me senti também muito assim, Ivone, quando recebi o livro, sabe? Abraçada. E quando a gente abre o livro e vê que ele tem sinais de acessibilidade, né? Você vê um carinho especial. Eu estava lendo aqui as frases que estão em destaque, né? Isso é muito lindo, é muito emocionante. E eu, como procuradora do trabalho, que venho atuando há um certo tempo na temática de inclusão, especialmente também na parte de inclusão de pessoas com deficiência reabilitadas no mercado de trabalho, é mais um motivo de orgulho, né? Para a minha instituição ter nossa marquinha também aqui registrada. E como você perguntou, né, qual a importância desse livro? Eu acho que ele, ao ouvir, né, 30 vozes nos 30 anos da comemoração Lei de Cotas, ele só demonstra a importância, né? Todo mundo pergunta, a primeira pergunta que as pessoas falam, né? Mas, doutora, qual é o desafio, né? Da inclusão, qual é o desafio da lei de cotas, qual a importância da lei de cotas? E eu sempre explico que se não fosse a lei de cotas, a gente não teria esse processo, né, de ampliação e de inclusão no mercado de trabalho. Né, como a gente observa e a gente consegue, como procuradoras e procuradores do trabalho, atuar. E a gente não estaria, muitas vezes, ouvindo tantas histórias, né, de inclusão, de relacionamento, porque não só o ambiente de trabalho é retratado nesse livro, e que isso também o torna tão rico, não só para a área de procuradores e procuradoras de trabalho, portanto, Ministério Público do Trabalho, mas também tenho certeza disso e vou divulgar com os meus colegas do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, né, da Defensoria, enfim, do próprio Poder Judiciário, porque ele acaba retratando uma visão, né, de quem realmente vivencia, de quem está, né, que tem lugar de fala no contexto não só da lei de cotas, mas de ser uma pessoa com deficiência. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele tem como uma de suas metas institucionais, que a gente fala, né, e tem até uma coordenadoria específica para isso, que é a Corda Igualdade, a promoção da igualdade, né, a quebra de barreiras, a inclusão não só de pessoas com deficiência, mas de toda a situação de vulnerabilidade que possa cometer uma pessoa e que isso prejudique a sua possibilidade de ascender, né, de forma igualitária no mercado de trabalho. Então, quando nós atuamos não só para reprimir as empresas, né, para, na verdade, fazer com que as empresas cumpram a lei e, portanto, também, às vezes, puni-las, né, pelo descumprimento da lei,
a gente também pode atuar nesse sentido que a gente chama de promocional, de promover esses direitos fundamentais, de estimular que eles se cumpram espontaneamente, que se quer, né? Eu estava lendo aqui livros e vários trechos estavam, poxa, o ideal era que sequer tivesse essa lei, né? Que a inclusão, ela surgisse de forma natural, espontânea, né? Que as pessoas cumprissem a sua responsabilidade social de forma natural. E que sequer a gente precisasse categorizar ou separar as pessoas ou qualificá-las por alguma característica, né? Mas, dentro de uma sociedade politizada, onde a gente precisa reivindicar direitos, onde a gente precisa conquistar direitos, onde a gente precisa brigar para que aqueles direitos conquistados não entrem no processo de retrocesso social, é muito importante a gente dar nomes, né? E dar vozes. E, principalmente, sermos fontes, né, de incentivo a lutas, principalmente no que se falou pelo próprio CAL, né, a quem eu agradeço muitíssimo a parceria de tantos anos, não só comigo, mas com o próprio Ministério Público do Trabalho, né. A gente, dentro do Ministério Público do Trabalho, com certeza, também enfrentado pelos auditores fiscais, enfrentado pelos movimentos sociais e por todos os ativistas e defensores dos direitos fundamentais, estamos num momento muito complicado, que vai, enfim, desde o contexto político, a reformas estruturais, muitas vezes, que retiram direitos, e aí eu citaria a própria reforma trabalhista e os projetos de lei que visam a diminuir a cota, ou mesmo inibir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E esse livro, ele acaba sendo também um grito, né? 30 vozes que representam uma quantidade de pessoas com deficiência e a própria sociedade que defende que a diversidade e a inclusão, ela deve sempre prevalecer. Então, que essas 30 vozes, elas sejam, né, ecoadas dentro do nosso contexto social e possam chegar no coração, na mente, né, nos próprios processos legislativos e consigam, portanto, termos assim um grande movimento de inclusão e de avanço social, porque a gente está precisando de muita motivação, de luta, de agarrar um no outro e continuarmos buscando a elevação dos direitos. Então, para nós, do Ministério Público do Trabalho, é sempre um prazer nos associarmos com gente que é verdadeiramente o bem, que quer a inclusão, que quer lutar por direitos, e pode contar conosco, né? Só para esclarecer, o Ministério Público do Trabalho, muitas vezes por meio de multas de termos de ajuste de conduta ou dano moral coletivo, que a gente consegue alguma punição no próprio Poder Judiciário, a gente tem essa possibilidade de reverter esses valores em prol da própria sociedade. Então, projetos sociais que tenham esse viés, que vão ser importantes para a própria sociedade, como esse, que tem não só de dar vez e voz às pessoas, mas também tem um contexto muito interessante de educação, né? De mudança de mentalidade, de ingressar na consciência e transformar. Então, isso também é papel nosso dos procuradores e procuradoras do trabalho. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todas as 30 vozes que deram a entrevista, ao Tuca, ao Cal, a você, Ivone, aos colegas que me antecederam falando o Fábio, e a colega que também falou sobre a importância da acessibilidade e do design do livro, que está belíssimo. Parabenizar a todas e todos e agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom ouvi-la e, assim, a gente se sente com o coração quentinho, né, de saber que tem tantas pessoas em tantos lugares, em tantas instâncias diferentes, instituições diferentes, promovendo os direitos das pessoas com deficiência, os direitos humanos, né? E agora nós vamos falar com uma convidada de honra mesmo. Ela foi a 30ª entrevista do livro, e não foi por acaso a escolha dela, né? Ela foi pela sua trajetória de precursora mesmo na luta dos direitos pela pessoa com deficiência. Então, é a doutora Isabel Loureiro Maior. Ela é médica, fisiatra e professora assistente da Faculdade de Medicina Federal do Rio de Janeiro.
aposentada. Ela também é mestre em Medicina Física e Reabilitação, é especialista em bioética, é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro, integrante do Fórum UFRJ Acessível e Inclusiva, e foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, doutora Isabel, é uma grande alegria, uma honra mesmo, cada vez que estou num painel, num evento com a sua presença, eu me sinto muito honrada. E eu gostaria de saber, então, na sua visão, qual a importância deste livro na história do protagonismo das pessoas com deficiência? Boa tarde, Ivone. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero me descrever inicialmente. Eu sou uma mulher morena, de cabelo castanho escuro, um pouco grisalho, para quem já está conseguindo ver essas luzes naturais, brancas, né? E não estou usando óculos, porque como estou em casa, não preciso usar óculos, já está de pertinho aqui da tela. E uso um casaco cinza, uma blusa bege, meio esverdeada. Está muito frio aqui no Rio de Janeiro também, viu? Para carioca isso está terrível, uma coisa incrível aqui. O fundo é uma parede bege e uma persiana vertical bege também. Então é um fundo neutro. Eu primeiro gostaria de agradecer muito a todos vocês que tiveram essa iniciativa. Sei que é um time de primeira qualidade, a Câmara Paulista de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho Formal, presidido pelo Dr. José Carlos do Carmo, o Instituto Modus Paretes, que você coordena, o Tuca Munhoz, que é um companheiro já da militância do movimento das pessoas com deficiência de muitos anos. Nos conhecemos de anos atrás, de antes da própria legislação, que hoje aqui comemoramos. Na verdade, o aniversário da Lei de Cotas é amanhã, né, 24 de julho, né, foi criada a lei, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, né, a Lei 8.213, e é do dia 24 de julho de 1991. Portanto, consequência da Constituição Brasileira de 88, que é o principal marco da legislação das pessoas com deficiência no nosso país. Na verdade, quando nós fomos convidados, quando eu fui convidada para participar disso, era uma entrevista, eu não sabia que viria um livro, era uma entrevista, e o Tuca me disse, nós íamos 29, foi o ano passado, 29 anos da lei de cotas, e, no entanto, nós vamos fazer 30 entrevistas, então, por isso sou a 30ª voz. Olha que quem vem por último, de vez em quando, pega, né, a vez de todos. Então, para mim, é uma honra também estar aqui representando as demais 29 vozes de pessoas com deficiência, pessoas com diversas formações, de diversas gerações, pessoas que quando nasceram ou quando se tornaram pessoas com deficiência, a lei de cotas já estava aqui. E um outro conjunto de nós, os mais velhos, eu tenho 67 anos, e me tornei uma pessoa com deficiência há 44 anos, portanto, bem antes da lei de cotas, nós acompanhamos isso desde o início. Vejo esse livro, assim como foram as entrevistas muito bem comandadas pelo Antônio Carlos Munhoz, de grande importância, como já foi ressaltado por todos que me antecederam, por você quando fez a introdução também. Nós estamos, a cada momento, tendo que reafirmar direitos que já estão garantidos. Direitos que alguns países não tinham ou não têm até hoje uma legislação de ação afirmativa para o mercado de trabalho, para as pessoas com deficiência. Mas que a Convenção da ONU, em 2006, que é o texto da Convenção, colocou como uma das grandes importantes ferramentas para a introdução no mercado de trabalho desse subconjunto de pessoas, que é justamente a ação afirmativa. E nós já tínhamos, em 2006, há muitos anos, e, portanto, já também sendo fiscalizada, porque essa legislação ela teve um hiato de implementação muito grande, porque surgiu em 91, mas só em 99 que ficou estabelecido pelo Decreto 3298, que caberia ao Ministério do Trabalho
fiscalizar e, portanto, implementar verdadeiramente a política, e somente por volta de 2001, 2002 é que o Serviço de Fiscalização do Trabalho, e com uma maneira muito boa, muito, eu diria, forte e adequada de trabalho, os auditores fiscais fazem toda essa fiscalização para que as empresas consigam mais empregados, de fato, tenham pessoas com deficiência na força de trabalho. Eu acho que nós todos ressaltar no livro, e eu ainda vou conhecer, não consegui ainda destrinchar a fala de cada um dos colegas que deu o seu depoimento, mas com certeza o que nós mais desejamos é mostrar ao empresariado, porque essa lei se refere ao mercado de trabalho das empresas privadas, a outra lei que é a lei do concurso público, né? Esse aqui é do mercado privado. O que nós queremos dizer é que são pessoas com deficiência preparadas para o mercado de trabalho. Pessoas com deficiência que ao não encontrarem barreiras e, ao contrário, encontrarem facilitadores, quer dizer, acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptações razoáveis, poderão perfeitamente trabalhar num regime capitalista de produção, onde elas podem mostrar todo o seu potencial de trabalhadores habilitados. Então, é isso, é a defesa de, permita-me como médica chamar, além de ser uma ferramenta de inclusão, é um remédio para uma situação ainda problemática, porque há uma série de empresas que não conhecem, ou algumas, infelizmente, não acreditam nessa capacidade e apresentam, portanto, atitudes ainda de preconceito e discriminação e capacitismo em relação a trabalhadores com deficiência. Nós queremos ressaltar, com todas essas vozes, a importância da oportunidade, a importância da progressão no trabalho, da promoção, a questão salarial, a igualdade salarial entre homens e mulheres com deficiência, entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, e a oportunidade de também as pessoas com deficiência galgarem postos de comando dentro das empresas, e assim nós podemos superar o binômio deficiência-pobreza e associarmos a questão da pessoa com deficiência com a dignidade humana. Nós queremos pessoas que estejam prontas para trabalhar. Para isso, lutamos pela educação inclusiva, lutamos pela profissionalização e lutamos, enfim, por essas oportunidades em que as pessoas com deficiência terão à sua disposição uma série de vagas que o mercado pode oferecer e que ainda não estão preenchidas. Essa é uma questão importante. Não se está tirando o trabalho de ninguém, essas vagas já estão reservadas e elas não estão preenchidas e precisarão ser preenchidas. Então, eu acredito que o livro trará uma contribuição muito grande para aqueles que ainda não confiam na importância de uma política de ação afirmativa, e é muito interessante o processo gráfico e de design, porque ensina também a um conjunto de profissionais como fazer a editoração dentro de uma noção de desenho universal. Parabéns a todos vocês e muito obrigada por essa homenagem que eu considero um presente para mim e para todos os companheiros. Nós que agradecemos sua participação e passou tão rápido, né? Quando a gente está entre amigos, parece que passa muito rápido. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, mas a gente já está caminhando aqui, nosso horário está um pouquinho apertado. Eu vou pedir, acho que a Yara já está colocando aí no chat, ao vivo, o link para vocês baixarem o PDF acessível, que tem o projeto que o Fábio e a Suzana comentaram aqui. Então, eu quero agradecer muito ao Dr. Cal, ao Tuca, Suzana, Fábio, Sofia Vilela e doutora Isabel Maior por essa tarde aqui, onde encerramos, acho que ainda vai ter a leitura da carta novamente, né? Mas estamos encerrando o ciclo de painéis de hoje, que começou
com a abertura oficial, com várias autoridades. Uma delas é a secretária de Estado, a Célia Leão, que coordenou uma pesquisa, né? A Secretaria de Estado fez uma pesquisa e eles identificaram que das pessoas com deficiência empregadas, só reforçando o que a doutora Isabel falou aqui, tem 119 pessoas no estado de São Paulo que recebem 10 salários mínimos ou mais. Então, é um número muito pequeno ainda. Já existe um avanço, já existe 500 mil de pessoas empregadas, né? Mas ainda temos muito para caminhar. E ainda bem que temos aí pessoas em diversos setores, em diversas áreas, diversas frentes, com diferentes atuações, percepções, atuando por esse objetivo, né? E eu quero lembrar também que amanhã, a partir das 10 horas, nós teremos uma programação cultural e festiva para celebrar as conquistas coletivas das pessoas com deficiência, junto com as pessoas que são aliadas, né, dessa causa. E a programação vai ser transmitida pelo Facebook da Câmara Paulista para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Então, muito obrigada e vamos ficar agora, se não me engano, com a leitura da carta, não é isso? Eu acho que eu faço a apresentação da leitura. Sim. Tá, então eu gostaria, antes de falar desse encerramento com a leitura da nossa carta, reafirmar que foi um prazer trabalhar com essa equipe. Eu acho que quando a gente quer ouvir uma boa música, a gente precisa de bons músicos. Mas quando são vários músicos, quando se trabalha coletivamente, é fundamental que nós tenhamos um maestro ou uma maestrina que coordene e que conduza o trabalho de forma a que o resultado seja positivo. E você, Ivone, foi essa maestrina a quem eu queria, em nome de todos nós, agradecer por ter coordenado de maneira muito eficiente esse nosso trabalho de produção do livro. Aliás, não só você, toda a equipe do Instituto Modo Paritesa acabou se envolvendo de maneira entusiasmada e, sobretudo, de maneira muito eficiente. Portanto, muito obrigado. O livro não teria saído do jeito que saiu, pelo menos, se não fosse a sua preciosa e importante colaboração.